A paz do Senhor Jesus, queridos. Mais um dia nos encontramos aqui e eu gostaria de conversar um pouco com você. Na vida, desde que nascemos e enquanto crescemos, vemos o quanto o tempo passa rápido. Vemos o quanto nós não temos controle nenhum sobre as circunstâncias que nos advêm. Prova disso é os tempos em que temos vivido. Como que os tempos vêm passando cada vez mais rápido. O ano mal começa e daqui a pouco estamos no meio e daqui a pouco estamos chegando ao fim, iniciando um outro ano e a vida segue. Basta olhar para o nosso crescimento, que passa tão rápido e quando vemos já somos pessoas adultas, com responsabilidades. E se formos falar a respeito de nossa vida em Cristo, é a mesma coisa. Temos o tempo enquanto somos ainda crianças espiritualmente, ainda estamos crescendo, olhamos para trás e vemos quanto crescimento alcançamos. E o que eu quero conversar hoje é desta corrida, que é a vida do homem. E o que nós temos feito para chegar ao propósito da corrida, que deve ser alcançar o troféu, a vitória que nos é reservada da parte de Deus. Nesta corrida, nós encontramos algumas características, entre elas a resistência. Quando vier os embates da vida, nós precisamos estar firmes, resistente, aguente. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido, mas eu quero te dizer, aguente firme, com Cristo você vai conseguir. E nós encontramos também as competições, um mundo tão competitivo onde nós vivemos socialmente, seja na área de trabalho, na sociedade, pessoas que querem ocupar cada vez mais o seu lugar, e isso não é errado. Nós temos sim que buscar conhecimento, crescer e querer e projetar o melhor, mas muitas vezes nós observamos o quê? Pessoas que passam por cima de tudo para chegar onde querem, pessoas que abrem mão de princípios para chegar onde querem. E com isso, muitos até chegam onde querem, mas não conseguem o troféu principal da vida. Como diz na palavra, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E esta é a corrida que nós mais precisamos nos dedicar. Dedicar a viver uma vida com Cristo para não perder o alvo. Quem é o nosso alvo? Não é um prêmio corruptível, não é um prêmio que se desgasta, que enferruja, envelhece ou acaba. O prêmio que nos é reservado é da parte do Senhor, quando nós cumprimos a sua vontade, quando nós alcançamos a bênção de viver a vontade de Deus e cumprir a sua palavra, o que nos leva à salvação, à vida eterna em Cristo. E nessa corrida, muitas vezes, nós precisamos saber que não adianta ficar olhando a vida do outro, a velocidade que o outro está percorrendo. Fulano começou agora e já tem um cargo na igreja. Fulano começou ontem e já está exercendo tal função. Nós precisamos concentrar na nossa corrida, na nossa vida e focar, porque quem vence não é aquele que está crescendo rápido, mas é aquele que tem resistência para chegar ao fim. E isso não é para todos, é apenas para aqueles que estão firmados em Cristo. Cristo que é a nossa rocha. E quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos ainda ler um texto da palavra do Senhor para falarmos desse assunto. Quando nós ficamos olhando muito para a vida
do próximo, para o crescimento e desenvolvimento do próximo, nós deixamos de concentrar na nossa própria vida, a nossa própria corrida. Fixamos tanto os nossos olhares ao redor ou em uma direção apenas e esquecemos o nosso alvo. Esquecemos que o nosso alvo não é a vida do irmão. Esquecemos que o nosso alvo não é preocupar em derrubar o próximo, mas o nosso alvo é permanecer resistentes e firmes para concretizar e concluir a corrida que nos foi proposta. E aí nós vamos ler Hebreus 12, que diz assim: portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Que carreira é essa? A corrida. E aí nós vemos que é necessário ter paciência, perseverança e constância. É permanecer, não é sair rápido, mas é permanecer firme e fugir do pecado, fugir de todo o embaraço, fugir de tudo que nos rodeia e nos faz tropeçar nesta corrida, que nos faz tropeçar nesta proposta, para que nós possamos chegar ao fim de tudo isso com uma coroa, com a vitória, com um prêmio da parte de Deus. E aí diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus, desprezando toda afronta. Nós sabemos que a nossa vida é marcada por situações em que pessoas nos olham diferente, pessoas nos acusam, e nós também sabemos que nós precisamos ser imitadores de Cristo. E aí diz aqui, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Ele venceu a cruz, ele venceu o desprezo, ele venceu as afrontas. Eu não sei o que você tem passado e eu quero te dizer que nesta corrida certamente teremos afrontas, mas quando nós olharmos para o alvo, que é Cristo, vamos ver que ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele triunfou, está ao lado de Deus, assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós precisamos ter essa convicção, que a nossa vitória não está na queda do outro, não está em coisas dessa terra. Muitas vezes nós fazemos coisas e queremos ser reconhecidos pelo outro. E isso não é o que nós precisamos focar. Nós precisamos fazer, dedicar e viver para Cristo, esperando o prêmio que é reservado para os seus na glória. Porque muitas vezes aqui nós vamos encontrar ingratidão, vamos encontrar pessoas que não correspondem ao que nós muitas vezes esperamos, mas quando olhamos para Cristo, nós vemos que a nossa recompensa, a nossa vitória vem do Senhor. Não importa o que aconteceu, a nossa preocupação deve ser ter resistência, permanecer com paciência e os momentos de provações que produz perseverança, e nós precisamos ter constância, não parar, não cessar de buscar, não cessar de orar, não cessar de fazer aquilo que nos leva a prosseguir para o alvo que é Cristo. Eu não sei qual é a situação, como eu já disse, mas dedique-se a isso, viva para isso e cumpra o propósito que nos está apresentando na palavra. Não pare, não desista.
Siga em frente. Olha para Cristo, que venceu todas as afrontas, venceu a cruz e está à destra do trono de Deus. Esse Senhor que tem todo o poder para te fazer vencer, esse Senhor que tem todo o poder para te mostrar o caminho que nos está proposto. Graça e paz, Deus abençoe sua vida.